Casa construída pelo pedreiro Martinelli para a família de Angelo Bresciani, entre 1885 a 1890. As pedras foram retiradas de uma pedreira que existe nesta colônia, bem como argila, que foi retirada de um banhado da mesma propriedade do Bresciani. O barro para fazer os tijolos foi pisado com os pés, colocado em formas de madeira e cozido em forno improvisado. Pertenceu à família Bresciani até 2006, quando os herdeiros venderam a colônia para Dirceu Tedesco, que a mantém e cuida até os dias de hoje. Casa Vista de Lado. Linha Júlio de Castilhos, Veranópolis. Foto de 2010. Casa vista por trás, onde aparece o porão, as janelas da cozinha, da sala e, por último, em cima, as dos quartos. Vejam que casa linda! Foto de 2010. Aí está a grade de ferro que protege a propriedade. Vista geral do porão. Janela do porão. Detalhe da janela. Vejam a porta do porão e como foi feito o muro de pedra finalizado com tijolos e a escada que leva do porão à cozinha. Detalhe do muro e da porta. Janela do porão, à direita, protegida por grade de madeira. A mesma casa vista em 2026, onde aparece o cercado que protege a casa e a propriedade. A casa está bem conservada. Vista em 2026. O conjunto residencial visto a partir da rua. Entrada principal para a residência. Veja que linda paisagem e o mato preservado. Agora vamos ver uma magnífica casa de pedras vermelhas, de propriedade da família De Conto, situada em Capela São Miguel, linha Palmeiro, Bento Gonçalves. Foto de 2004. Nós estamos hoje, aqui dia 7 de fevereiro de 2004, num lugar chamado Cruzeiro, antiga Sertorina, que fica na divisa dos municípios de Bento e Farroupilha. Mais propriamente na residência do senhor Santo Dal Ponte, que é quem nos vai dar a entrevista nesta manhã. Santo Dal Ponte, 18 de 11 de 38, nasci no Casarão de Pedra, lá em São Miguel. Muito bem. E o senhor, já que está falando logo do Casarão de Pedra, o que o senhor tem para nos dizer da história daquela casa? Não sei, o que o senhor conhece, quem construiu, quais as coisas mais antigas, as recordações que o senhor tem daquela casa, por que construíram, por que naquele lugar, não sei. Foi construída pelo meu avô Santo Dal Ponte e, naturalmente, ele teve pedreiros, que eram os Dalmas, e ele levou 4 anos para construir a casa. Acho que construía assim porque já era uma tradição da Itália, esses casarões, né? E ele contou também com a ajuda dos filhos, né? Porque a casa ela é dupla, as pedras são triangulares e no meio das pedras então ia pedrinhas menores e barro. Então de noite ele largava um milho perto da fonte e os porcos que ele tinha se encarregavam de remexer um pouco o barro e no outro dia os filhos então ajudavam nessa tarefa de colocar o barro entre as pedras. Quer dizer que ele usava uma técnica, né, de fazer os porcos amassar o barro, né, Exatamente. para poupar o serviço. Onde tu viste que tem uma fonte ali, né? Tem um batingão mesmo para... É uma argila que dá para tijolo, então aquela servia perfeitamente para
para encobrir as lacunas do meio, né? E as pedras, onde é que eles acharam aquelas pedras? Eram próximas? Quem cortou? Quanto tempo levou? Como é que transportaram? As pedras é logo, o quê? Não é muito longe, uns 600, 700 metros do local. E eram cortadas a moda antiga, não tinha. Foi feito alguns tiros, não sei, com pólvora, acho, para abrir aquelas pedras. E depois era tudo no braço, né? E eram transportadas em carroça com os bois. Uhum, Então eles subiam por trás da casa, que ficava mais baixinho, e aí o meu avô carregava as pedras, assim, no muque, né? uhum. Então, consequência disso, eu acho que desenvolveu uma doença no estômago e faleceu com 48 anos. Poxa. Só que já tinha uma família de 13 filhos. E o seu avô, esse, como é que era o nome dele? Santo da O Alcântara. santo, né? Me décimo nome. Tini. Tini. Tini? O apelido era Tini. Ah, o apelido. Ele veio da Itália? Não, Não, foi o pai dele que veio. exatamente. O meu bisavô, então, sim, veio da Itália, que é o José Dal Ponte, se instalou lá em São Pedro, perto do. Aí, logo para baixo da subprefeitura ali. Ah, eles eram. Então, ele que criou essa família e Uhum. a origem mesmo foi ali, né? Depois da Itália, né? Casa Canova foi habitada por 6 gerações. Foto de 2009. Não se sabe ao certo o ano que foi construída, mas a família deduz que foi construída entre 1888 a 1890. Feita totalmente em pedra vermelha, retirada de uma pedreira dentro da própria colônia. O proprietário, em 2009, era Cassiano Ferreira, juntamente com sua esposa Nilza Canova Ferreira. A construção mede 15 metros de comprimento e 6 metros de largura. A parede de pedra mede 55 centímetros de largura e 2 metros e 60 centímetros de altura. No início foi construída o corpo da casa. 10 anos mais tarde, foi construída a parte onde está a lareira da antiga cozinha. Capela São Jorge, Garibaldi, 2009. O entalhe e o encaixe das pedras é perfeito. A cor das pedras é lindíssima. As pedras foram retiradas todas de uma pedreira que se encontra na própria colônia onde a casa foi construída. Foto de 2009. Porta vista por dentro. Observem que a sala por dentro é rebocada. Janela da sala vista por fora. Janela da sala vista por dentro. Janela original de madeira rachada e falquejada à mão. Janela do sótão vista por fora. Janela do sótão vista por dentro. Casa vista pelo lado direito. Uma parte dela, certa feita, debruou e foi posteriormente consertada com o uso de cimento. Parte da parede que desmoronou e foi consertada. Dá para perceber o tamanho da espessura do muro pelo tamanho do vão feito com tábuas. Casa vista de lado. Aqui podemos apreciar a beleza, a precisão das pedras colocadas de forma magistral. Vemos também que a porta, que saía da sala para o lado sul, foi posteriormente vedada com tijolos. Podemos apreciar a beleza e precisão com que as pedras foram assentadas. A parte lateral da casa, junto a um pé de bergamoteira, evoca um sentimento de paz e harmonia. Esta janela está bem mais preservada. Podemos apreciar a harmonia e o bom gosto dos construtores e artesãos. Dona Pepa, a antiga proprietária, mandou abrir este furo quadrado na janela
para que a luz da manhã pudesse entrar e, com isso, ela acordava para iniciar os trabalhos matinais bem cedinho. Detalhe da janela com o furo quadrado. Porta da frente da cozinha. Observem a escadaria de pedra. Calçamento em frente da porta da cozinha. Detalhe do calçamento. Lareira da cozinha. Lareira em funcionamento. Observem a corrente de ferro que sustém a caldeira de cobre. Detalhe da panela de cobre suspensa pela corrente de ferro. Típica panela de cobre usada para fazer a polenta e cozinhar outros alimentos. Típica caldeira ou panela de cobre. Essa peça era comum, quase indispensável para as famílias de imigrantes italianos no início da imigração. Brondo, ou panela de bronze ou ferro. Foi largamente usada na lareira para cozinhar até a chegada do fogão, quando foi substituída por panelas de fundo plano. A lareira vista funcionando à noite. Porta que da sala leva ao quarto. A cortina é de crochê feita à mão. As vigas foram talhadas a machado e ainda se pode ver as marcas da ferramenta. Detalhe das vigas que sustentam o piso do sobrado. Observem a fiação elétrica como era feita. Escada que leva ao sobrado. Notem como os degraus são embutidos nas tábuas que sustentam. Assim a escada fica firme e segura. Esta foto mostra como o muro foi construído. As pedras são espelhadas em ambos os lados e no meio as lascas de pedra são unidas por barro. Todas essas fotos foram batidas em 2009. As tábuas que formam o piso do sobrado e, ao mesmo tempo, são o teto, o forro da cozinha, da sala e dos quartos, são tábuas rachadas e plainadas manualmente. Folarola, aparelho para esmagar uva com os pés, a fim de produzir vinho. No fundo aparecem ainda velhas cestas usadas antigamente na vindima. Detalhe da folarola. Observe o batoque por onde saía o vinho doce após a uva ser esmagada com os pés. Taipa. Muro de pedras vermelhas brutas que protegem a base do paiol. Aí está o forno de assar pão. Pobrezinho. Está pedindo socorro. Me dá dó. Aquela pedra suspensa à direita segura o peso do arame no canto do pareiral. Assim, apresentamos 3 casas, entre várias outras, construídas com pedras de cor vermelha. Se você quiser ver mais detalhes e aprofundar o estudo sobre o tema, pesquise ou adquira os livros Retratos da Colônia. Se quiser conhecer melhor a imigração italiana, leia o livro Polenta e Liberdade. E Detesto a Revolução vai lhe dar uma ideia crua a respeito do envolvimento dos imigrantes italianos na Revolução Federalista, a Revolução da Degola. Esta trilogia lhe dará uma noção completa de como foi a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Você pode encontrar informações aqui debaixo, nos cards. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muita gente gostaria de assistir esses vídeos, mas não sabem que existem. Então compartilhe com eles. E sábado próximo, às 20 horas, nos encontraremos novamente. É um belo massolino.